Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a investigação do Lula sobre as fraudes do INSS. Olha que coisa, pode ser que a coisa se associe mais ao Lula do que já está associada, tá? A Comissão de Segurança e Justiça da Câmara aprovou uma abertura de investigação contra o Lula por uma fala dele em uma entrevista em que ele fala para a PF com cuidado contra as entidades que estão roubando os aposentados, né? Porque vocês sabem, essas entidades são todas ligadas ao Lula, né? Tudo ligado a sindicato, é tudo amiguinho do Lula. Aí o Lula tá pedindo calma. Não, tem que ir com calma. Isso é interferência na Polícia Federal, né? Lógico que é interferência na Polícia Federal. Veja, ninguém aqui é inocente. A gente sabe que é possível que nem o Hugo Mota aprove esse pedido, e mesmo que ele aprove, é possível que a PGR rejeite esse tipo de coisa, que o STF rejeite esse tipo de investigação, então pode ser que não dê nada isso daqui, mas eu acho que é importante insistir nisso daqui, porque é mais uma forma de mostrar que o Lula está do lado do ladrão. No caso do INSS, o Lula está do lado dos ladrões nesse caso. Essa notícia foi sugerida por Peter Rocambole Libertário, Até os Ovos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Comissão de Segurança Pública da Câmara, eu falei que era Comissão de Segurança e Justiça, né? É a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou no último dia 10 de junho um requerimento que solicita à PGR uma investigação contra o Lula por possível interferência em apurações sobre fraudes do INSS, né? O pedido foi protocolado e aguarda a autorização do Hugo Mota. Então tá na mesa do Hugo Mota para ele aprovar. Ele tem que aprovar, tá? Porque é coisa da Comissão de Segurança Pública aqui, ó. Nos termos do artigo 113, primeiro do Regimento Interno da Câmara, encaminhamos a indicação à Procuradoria-Geral da República para sugerir instauração de procedimento investigativo para apurar eventuais abusos na conduta do presidente da República diante de declarações que configuram interferência indevida em investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União em violação aos princípios da legalidade, moralidade, etc, etc, etc. Né? Então está aqui a indicação que, aqui, ó, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, dirijo-me a Vossa Excelência como deputado federal no exercício do meu dever de zelar pela integridade da instituição da República e coisa e tal. Em entrevista concedida no dia 3 de junho de 2025, o presidente da República declarou expressamente ter orientado a PF e a CGU a atuarem com muita cautela para que não houvesse crucificações de entidades investigadas. Ou seja, o Lula falou que ele tinha dito para a PF, ou seja, ele praticamente confessou que interferiu na PF ao pedir esse tipo de cuidado na investigação da Polícia Federal. É lógico, não há por que pedir cuidado nesse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, porque a PF ela já é cuidadosa por natureza, né? A menos que ela esteja motivada politicamente, ela já vai cuidar de não indiciar ninguém que não seja necessário indiciar, de não fazer nenhuma coisa que não seja necessário fazer. Mas no momento que o Lula fala uma coisa dessa, ele dá a entender que ele quer um cuidado extra, um cuidado adicional. Por favor, não ataque os meus meninos, é o que o Lula está falando. Por quê? Porque grande parte dessas entidades envolvidas no roubo de aposentados é ligada ao PT. A gente já mostrou aqui em várias reportagens o quanto que esse pessoal é ligado a deputados do PT, o quanto essas entidades, na verdade, elaboraram propostas de leis que foram apresentadas pelos deputados do PT para tentar facilitar o recebimento, o roubo de dinheiro dos aposentados, né? Aí o pessoal coloca aqui, ó, embora o discurso aparente prudência, ou seja, né, no final, é bom a Polícia Federal ter cuidado em qualquer investigação, né? Na prática, configura a forma velada de constranger o órgão a desacelerar, condicionar ou relativizar apurações em curso, contrariando a exigência de isenção, autonomia técnica que rege o trabalho desses órgãos. E eu quero lembrar para vocês que o Bolsonaro foi acusado de interferência indevida na Polícia Federal. Vocês lembram disso? Teve a investigação, foi aberta a investigação com ele, porque alegaram que o fato dele indicar o Ramagem para a Polícia Federal era uma interferência dele, o que é um absurdo, porque o Ramagem é prerrogativa do presidente da República indicar
o chefe da Polícia Federal, então não havia nenhum tipo de interferência nesse caso. No entanto, abriram investigação, não acharam nada, mas abriram investigação. Se abriram investigação naquela ocasião, achando que o Bolsonaro estava agindo politicamente ao indicar o Ramagem, e teve também o Moro, né? O Moro que causou esse problema, né? Mas enfim, abriram a investigação contra o Bolsonaro. Por que não vai abrir agora contra o Lula, né? É a mesma situação aqui, ó. Lula pediu cautela à Polícia Federal para não punir de forma precipitada. De novo, cautela é sempre bom, ninguém deve ser punido de forma precipitada, né? Só que isso daqui sugere uma atuação. Mais do que isso, ele falou que pediu aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Aqui, ó. Não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada, por isso a cautela. Que eu disse à CGU, que eu disse à Polícia Federal, muita cautela para a gente não levar uma pessoa a ser crucificada e depois a gente não pedir desculpa. Não tem importância que demore uma semana a mais. Demora, PF, enrola com esse negócio do INSS, né? Deixa os aposentados se fuder lá, ninguém tá preocupado com os aposentados, o Lula falando isso, né? Ninguém tá preocupado com os aposentados se fudendo para lá, a Polícia Federal pode demorar nessa investigação aqui, né? Outra coisa que mostra isso é o fato de que o Lula pediu ao STF para suspender os processos dos aposentados contra o INSS, o que é um absurdo também. Os aposentados estão entrando na justiça contra as entidades e subsidiariamente ao INSS, querendo a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no que estão corretos. O Código de Defesa do Consumidor fala exatamente isso. E embora a relação do aposentado com o INSS não seja uma relação de consumo, a relação do aposentado com a entidade, com a CONTAG, com o Ibrace, não é isso? Que é o sindicato lá do irmão do Lula, lá, Abrace, agora eu não lembro o nome do sindicato. Enfim, a relação desses sindicatos com o aposentado é uma relação de consumo. Então o aposentado ele pode entrar na justiça contra a entidade e colocar o INSS como devedor solidário. Por quê? Porque foi o INSS que descontou indevidamente. Houve negligência, imprudência e imperícia do INSS ao descontar esse valor, então ele deve solidariamente à empresa que fez o sindicato por esses valores, né? Que no governo passado teve a medida provisória que acabava com essa brincadeira. Foi a medida provisória do Bolsonaro que os deputados do PT lutaram contra para permitir que as entidades continuassem roubando os aposentados, né? E depois, quando o Lula tomou posse, aí que a coisa explodiu completamente, o roubo dos aposentados. Então, não tem como o Lula se livrar desse problema. Ele está tentando agora, o PF não investiga muito, daquela investigada de leve, aquela coxambrada, sem investigar de verdade, porque, pô, senão fica chato e coisa e tal. Cara, isso aqui, evidentemente, que é interferência. E por mais que existe pouca chance disso dar em alguma coisa, tal como a suposta interferência do Bolsonaro não deu em nada, suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal não deu em nada, lá tinha muito menos do que tem aqui. Aqui, é claro, o Lula confessou que pediu isso, que interferiu na PF. O presidente não pode fazer esse tipo de pedido para a PF, para ir devagar num processo. Então aqui tem muito mais caso do que no caso do Bolsonaro, mas eu não acredito que isso chegue no Lula, porque o STF vai barrar. Mas é importante a gente colocar isso, protocolar esse tipo de coisa, exatamente porque isso mostra a natureza do Lula. O Lula acusou Bolsonaro de coisas que o Lula faz. A esquerda faz as coisas. A acusação contra a direita é sempre falsa, é sempre uma brincadeira. Fica claro esse tipo de coisa. A esquerda acusa a direita das coisas que eles fazem. O caso do gabinete do ódio é a mesma coisa. Acusa o Bolsonaro de ter um gabinete do ódio, nenhuma evidência foi levantada, investigaram até não querer mais, não acharam nenhuma ligação de nada, nenhum investimento do Luciano Hang ou de quem quer que seja, em disparos em massa e não sei o que lá. Ao passo que o PT faz isso, o PT tem um gabinete do ódio, né, oficializado lá na SECOM, e com a Mind8 e outras agências ligando nisso daí, e não conseguem fazer nada. O mais engraçado é isso, né? São incompetentes até nisso, não percebem que acusam a direita de fazer alguma coisa, tentam fazer igual a direita e acabam fazendo merda porque não conseguem fazer, né? Tentam fazer aquilo que eles acusam a direita de fazer e não conseguem, porque a direita não é assim. O que a direita tem é ideias modernas, ideias boas, ideias que têm repercussão na cabeça das pessoas. E é por isso que a direita está crescendo e a esquerda está morrendo, né? Enfim, tá aqui o pessoal pedindo essa coisa.
Vamos ver se isso vai ser encampado. Eu espero que o Hugo Mota aprove isso daí, encaminhe isso para a PGR. Não acho que vai dar nenhum efeito muito grande, mas eu acho importante te ressaltar isso daqui. Sim, o Lula interferiu na PF. Mais uma coisa que acusaram o Bolsonaro de fazer, mas quem faz mesmo é a esquerda no final das contas. Interferência na PF. Isso daqui é interferência na PF. Ele confessou que ele pediu para a polícia ir devagar. Não, vai devagar nisso daqui, porque é os meus amigos, é os meus companheiros. Se vocês forem muito rápido, eu acabo na cadeia. Vai devagarzinho nisso daí, né? Infelizmente, é isso. Vamos aguardar a CPI do INSS, que eles podem também ter mais toda uma energia a partir desse pedido aqui de investigação da PGR sobre o Lula.